Está começando mais um episódio do podcast Na Chave Certa, o lugar onde você encontra informações, histórias e oportunidades para realizar o sonho da casa própria. Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui com mais um episódio da Na Chave Certa, nossa segunda temporada, estamos no segundo episódio. Eu sou a Renata Nascimento, diretora da NF Negócios Imobiliários. E estamos aqui hoje com 2 corretores nossos, que também já vão se apresentar já. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, porém pouco abordado no caso, né? Nós vamos falar sobre direito imobiliário e quem vai falar sobre esses assuntos, responder perguntas e participar do nosso bate-papo vai ser a nossa advogada, a Ellen, da Advocacia Fala Bela. Ela também vai se apresentar para vocês. Então, vamos começar com o nosso podcast. Agora, vocês vão conhecer os nossos corretores. Estamos aqui com o Paulo, corretor Paulo. Fala pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Paulo Dias, corretor da NF. E estamos aqui com o Gobato também, Leonardo Gobato. Pessoal, Leonardo Gobato aqui, corretor. Bora! E é isso, gente. Então, vamos começar com as nossas perguntas aqui, né? Que o pessoal tem muita dúvida desse setor de direito imobiliário. Então, quem gosta dessa parte agora vai entender algumas questões, né? Que é muito importante sobre documentação, enfim, vários outros fatores, né? Que englobam aí o setor de direito imobiliário. Então, agora eu vou falar para vocês quem é que está aqui conosco. A Ellen, da Advocacia Fala Bela, ela vai se apresentar agora para vocês. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem? Então, eu sou a Ellen Fala Bela, eu sou advogada, né? Proprietária da Advocacia Fala Bela e estou aqui para responder algumas dúvidas, orientar, auxiliar o que for possível, com muito orgulho de trabalhar nessa imobiliária, que é bastante idônea, se preocupa com todos e é uma honra estar aqui, a INEF. É isso aí, gente. Doutora, fala um pouquinho de como que surgiu o seu interesse pelo setor imobiliário. Conta um pouquinho da sua história para o pessoal conhecer quem é a Ellen. Tá bom, eu sou especialista em direito civil e em direito imobiliário. Eu atuo na área desde 2013, né? Eu comecei a trabalhar com isso em imobiliária, já trabalhei em empreiteira, já trabalhei com todos os setores, né, do direito imobiliário. Eu atendo desde o comprador, que está com questão de documentação, com quem não tem documentação, com quem vai fazer incorporação, com loteamentos, com regularização fundiária. Bastante coisa, né, doutora? Tudo que faz parte, é isso. É isso, é muito importante. E agora nós vamos começar com as perguntas para os nossos corretores, né, e depois a gente vai fazer aquele bate-papo entrosando todo mundo. Minha pergunta vai para o Paulo. Na sua experiência, Paulo, qual a maior dúvida jurídica que o comprador costuma fazer? Olha, a maior dúvida... Caraca. São bastantes, são várias. Porque conta uma, só uma assim, uma principal breve. Que você acha que é... Documentação, matrícula, que geralmente o vendedor ele fala que tá tudo certo. Mas sempre é bom averiguar, conferir toda essa parte de documentação. Então, os compradores sempre têm essa dúvida. Mais a questão de, se o imóvel dá para financiar, se é um contrato de gaveta ou não também, né? Sim, mais ou porque menos isso? Geralmente o proprietário ele tem aquele carinho pelo imóvel e ele vai falar que tá tudo ok, tudo, mas parte jurídica, que a doutora aqui vai poder falar mais profundo, sempre tem algum empecilho ou algo do tipo. Então, é bom sempre ter alguém com assessoria, né? Sim, é muito importante a gente entender como que está a questão do imóvel, né? Questão do imóvel, documentação. E você, Gobato, no seu atendimento, qual a situação que costuma gerar mais insegurança? Na sua vivência? Situação que gera mais insegurança... Você tem bastante cliente. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que a avaliação do vendedor em si. Porque, lógico que a gente inicia um processo fazendo uma avaliação ali, mas dentro de um processo completo eu acredito que pode entrar apontamentos. E a gente com esse apoio jurídico em si, para identificar esses apontamentos, eu acho que é o essencial. Então, a maior... Fugiu a pergunta. A maior dúvida, assim, dos seus clientes que eles costumam trazer
nesse setor jurídico? Na sua vivência Eu acho do que eu dia a sei dia, do que né? ele está falando. Posso Pode falar. me meter? Isso. Quando ele diz de apontamento, pela experiência que eu tenho em acompanhando as vendas e solucionando os problemas, acontece que quando uma pessoa vai fazer uma compra e ela precisa financiar uma parte, até porque a maior parte dos brasileiros não conseguem juntar o dinheiro à vista de um imóvel, né? Sim. Acho que o financiamento é a realidade da maior parte do nosso país, Exato. né? Quando a gente está falando em compra e venda de imóvel. O que acontece é que, às vezes, na avaliação para o financiamento, não há nada, o nome da pessoa está ok, não há nenhum apontamento, mas a negociação ela pode demorar. E, às vezes, ela leva meses, né? E, às vezes, a pessoa desiste daquele imóvel, vai para outro, continua sendo cliente da imobiliária, tanto o vendedor quanto o comprador. E, às vezes, volta para aquele negócio, já passou alguns meses, e aí, depois desses meses, passa a surgir um apontamento que não existia antes. Exato. E isso dá muito conflito, porque a própria pessoa da qual surgiu um apontamento, ela demora, às vezes, a entender o que aconteceu, né? Tem inúmeras formas de acontecer um apontamento, Exato. uma negativação, algo que ela não estava esperando. Eu acho que é relacionado a isso, Tanto a crise lado que... comprador quanto A crise que vendedor. você citou, Isso, não é? Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta para você, doutora. Qual é o primeiro falar. documento que devemos verificar antes de comprar um imóvel? Boa. Boa. Sem dúvida Essa é nenhuma, a matrícula do imóvel. Com certeza, gente. Verificar a matrícula é muito importante. É o fundamental. A matrícula do imóvel é realmente tão importante quanto os outros documentos, no caso, né? A matrícula do imóvel é o documento mais importante, porque é nela que está quem realmente é dono, tudo que existe de referência do imóvel e o que existe para poder ser realizado ali. Às vezes a gente tem um imóvel em que na matrícula só consta o terreno, não consta a obra, então ali a gente pode verificar se existe uma obra regular, quem realmente é dono. Acho que a gente vai falar sobre essa questão de posse e propriedade, sobre a matrícula, ao longo desse podcast. Voltando à área de clientes em si, para eles entenderem o que é uma matrícula, eu costumo dizer, o nosso pessoa física é o nosso RG. É certo eu dizer isso, que a matrícula do imóvel é o RG do imóvel, onde consta tudo? É o CPF. É o CPF. Em um nível de importância, é como se fosse o RG, o CPF e o passaporte. Entendi. Mais ou menos nesse nível. Bacana. Eu tenho uma dúvida também, doutora. Morar no imóvel muito tempo, claro, um imóvel regular ali, te dá o direito já de usucapião dele? Como funciona essa questão? Então, existem diversos tipos de usucapião e diversas variações. Acho que seria preciso um programa só para isso. Mas o que eu posso te dizer é que sim, porque tanto no Código Civil quanto na Constituição, a gente tem previsões de possibilidade de adquirir a propriedade através da posse, desde que ela seja pacífica, mansa e pacífica. Significa que o proprietário deixou, né, aquilo acontecer. E com o tempo a gente vai falar melhor sobre isso. Entendi. Uma dúvida que aparece muito. Tá. Por que é tão importante o contrato de compra e venda? Bacana. Ser feito assim por um advogado? Claro, vai ser... a compra é toda direcionada por uma imobiliária, né? O corretor. Mas O contrato. é importante o contrato ser feito por um advogado? Sim, Contrato de compra e gente tem venda? muitos problemas que chegam, né, posteriormente a um contrato que é feito sem o auxílio profissional, né, sem a técnica. As pessoas pensam que um contrato é uma coisa simples, mas não é, porque o contrato, quando nós vamos elaborar, a gente vai prever tudo que pode... Tudo, não absolutamente tudo, mas a gente vai prever a maior parte das coisas, dos problemas que podem ocorrer, que a pessoa que está comprando e assim a que está vendendo não estão prevendo. Então, todos os conflitos que são possíveis ser enxergados ali, então a gente tem uma grande parte, ele está já regulado no contrato, né? Além do que, é muito importante no atendimento e na elaboração do contrato
explicar tanto para o vendedor quanto para o comprador até onde vai o direito dele, que às Perfeito. vezes eles ultrapassam um pouco. Principalmente- Ou eles ficam achando que tem menos, eles não Menos. conhecem, é importante. Principalmente, eu percebo muito isso hoje com a inteligência artificial. Ah, sim, Chat sim, GPT. Todo sim. mundo sabe tudo. O chat que é feito para concordar com tudo que você diz, É. e aí ele vai escalonando aquilo e é E eles complicado. já vêm até confrontando a gente que tá ali no atendimento. Mas eu pesquisei no chat. É isso. Então, é eles, isso. eles É. têm muito isso hoje em dia. É, mesmo, porque da o chat inteligência ele vai artificial. concordando e ele vai elaborando, né? A menos que ele já esteja organizado para não fazer isso. Quando a pessoa que ela chega já apenas utilizando, sem fazer uma regulação, né? Porque é possível. Quando já é um chat, no caso da doutora, treinado, aí é uma ocasião diferente. Agora o do É cliente em si possível ser prompts, regulado. A pessoa apenas deu um Google lá e vai perguntando. A inteligência artificial, na maior parte das vezes, ela é feita ela é programada para ir concordando. Então ela vai concordando, aquilo vai se escalando e ele acaba Vira aquela bola de vindo neve. com uma ideia que foge completamente da realidade, até porque ele não analisa os princípios que são os norteadores das normas. Sim. Né? Que é o fundamental que nós analisamos para entender por que aquela norma foi feita. A gente chama da alma da lei, que é quando a gente tem uma situação que foge que foge um pouco do que está expresso, do que está escrito e precisa ser interpretado para ser dada uma resposta. Em geral, isso fica muito aquém do que um profissional pode passar. É isso aí, é bem. Tudo tem que ser bem elaborado, né? Isso. Por Agora tem favor. uma pergunta. Mais uma pergunta. Aí. Temos bastante pergunta, hein, Temos doutora? bastante perguntas. Tudo Aqui bem. é bastante pergunta. Desfrutem. Aqui é bastante pergunta. Bacana. Contrato assinado sem registro tem validade, doutora? Depende. Ele pode vir a ter validade a depender de quem comprou, de como foi feito, se foi pago, se existiram algumas coisas que devem acompanhar, como no final do pagamento o termo de quitação. Se a pessoa que vendeu ela era legítima para fazer a venda, ainda que ela não constasse como dono, para que aquilo possa ser registrado depois, a gente tem aí uma matéria que ela pode se aprofundar bastante. Legal. Pessoal, fiquem bem atentos a toda essa questão de documentação. É muito importante a gente trazer esses temas para vocês, porque quando vocês também forem comprar o imóvel de vocês entenderem um pouco, para vocês não serem leigos, né? E a gente vê muito golpe, pessoa sendo passada para trás, Nossa, enfim, tem muito isso. Então, nós estamos trazendo esses quadros nessa segunda temporada com pessoas que, assim, que fazem parte, né, do setor imobiliário, para justamente vocês entenderem um pouco de o que é uma compra de um imóvel, né? O que abrange dentro dessa compra de imóvel. Então, é muito importante vocês ficarem ligados nos nossos episódios. A gente vai trazer bastante coisa relacionada a isso, entendeu? Então, vamos para as próximas porque perguntas. o tempo é curto, não dá pra abordar tudo. Então, tem outras respostas que a doutora, então, no outro episódio, vai A solucionar. gente Então, vai cada vez ser um falando prazer. um pouquinho, a gente vai trazendo mais um convidado para falar um pouco da experiência de como que é, né? A cada fase ali do setor imobiliário, que é muito importante. Então, vamos assistindo aí todos os episódios, hein? Paulo, na prática, você percebe que os clientes leem o contrato antes de assinar? olha, hoje acho que a gente tá numa geração meio, não sei se posso usar até isso, preguiçosa, assim. Então, a gente sempre, como imobiliária, ressalta. Leem, releem, tirem suas dúvidas, porque é um documento muito importante. Então, de costume, a gente vê que eles não leem muito. Mas é um documento muito importante, isso aí. Você acha que eles não leem por causa da questão da confiança na imobiliária? Da confiança imobiliária, por ser importante, é escolher a sua. Chegar nesse ponto de assinar um contrato, já não é mais questão de estar com dúvida imobiliária ou não. De ter um advogado te assessoriando. Então, assim, eu creio que é mais os termos muito difícil, talvez. O entendimento, né? Entendimento. Por isso é bom de estar acompanhado de um imobiliário por trás, de quem entende do assunto, um Exatamente. advogado. Então, Até mesmo o corretor, porque o corretor,
ele no papel que ele faz de intermediação, ele já traz a resposta de muitas Isso, dúvidas. quando fala imobiliária... As dúvidas primárias, antes de chegar na imobiliária, que também vai fazer um auxílio muito importante, o corretor ele já chega com Concordo. as questões que não são... Porque as dúvidas não são só de direito. A gente tem dúvidas de todas as espécies, desde o material... com certeza. Perfeito. Os materiais que são usados no imóvel, Sim, eu não. acho que o papel de todos aí é muito importante. Lê, então, o contrato. Eu lembro até hoje da Dona Maria. A Dona Maria, eu mandei o contrato para ela, igual a gente faz com todos os clientes. Bacana. Dona Maria, corrige, pontua todas Isso. as dúvidas e aí a gente tira as dúvidas pra gente fazer a assinatura. Até pra lá na frente não dá problema também. A Dona Maria falou assim, meu filho, eu confio em você, o que você quiser aí tá feito. Tá vendo? Um caso real, ó. Aí, tá vendo? Dona Maria Ela não leu esse confiando. contrato. Com certeza. E se é outra pessoa, né? Mas ok. Só que não é nem desconfiança, às vezes é por um erro de digitação, pode ser? Sim, Erro às vezes humano? um erro isso de- daí acontece. O erro de digitação é uma Então- coisa que acontece. Por isso que você tem... Quando a gente pontuar para vocês, fulano, lê o contrato, aponte suas dúvidas, né? Porque justamente essas questões de erro de digitação pode acontecer. Mas é importante isso, tá? Porque lá na frente, fez tudo isso, quando tá para assinar... Não, mas aqui tá errado. Aí tem todo o processo de ir ajustar tudo aquilo. Então, é importante a gente prestar atenção no contrato, tá, Bacana. galera? Doutora, se o financiamento for aprovado, significa que a documentação do imóvel está totalmente regular? Não, não significa. Porque, assim, isso é uma pergunta importante. Do que eu vejo, as pessoas pensam que, se aprovado o financiamento, tem a ver com a documentação referente ao imóvel. Distintos, né? E apesar de o banco geralmente pedir, mais por uma questão de controle, o que ele está analisando ali é o perfil de quem vai pedir o financiamento. Então, se ele tem algum apontamento, negativação, o score, se ele vai ter condição de pagar. Isso aí acaba ficando muito específico. É mesmo para possibilitar aquele valor para a pessoa que precisa comprar um imóvel. É mera formalidade, muitas vezes, a documentação que ele pede do imóvel. Só para ter uma referência e entender o que está acontecendo. Então, não. A resposta é não. A gente da NF em si, pelo menos muito eu com os meus clientes, eu gosto muito de entender a condição, ajustar a documentação, a partir daí a gente busca o imóvel. Como a doutora falou, não tem tanto sentido, não faz sentido o imóvel se esta parte em si não está nem regularizada. Isso. Lógico, do outro lado, como a doutora já falou antes, tem a documentação do imóvel que precisa estar regularizada. Mas se a pessoa... A outra parte. Se a pessoa não tiver condição de comprar o imóvel, a gente não começa nem a conversar, Nenhum né? processo. Então Isso esse é é o mais... verdade. Esse é o mais importante, sim. Então, vamos Ótimo. continuar as perguntas. Doutora, se o cliente descobrir algum problema na documentação, depois de já ter iniciado o processo de compra, o que ele deve fazer? Olha, existem diversos problemas que podem aparecer e que eles são solucionáveis. O importante é a gente verificar em qual fase foi descoberto, né? Isso foi descoberto depois da assinatura, depois do financiamento, foi antes, Em qual foi no etapa tá, início? né? A gente tem aí um mar de questões que podem ser apresentadas. Mas, em geral, a maior parte ela pode ser resolvida sim. E muito dificilmente a gente vai falar em anulação do negócio que foi feito. Só se a pessoa realmente não tiver condição. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para comprar tudo, ela depende do financiamento. Aconteceu alguma coisa em que ela se tornou uma pessoa inapta para conseguir um financiamento, isso é uma coisa que exclui, né? Agora, outras questões, a maior parte a gente consegue resolver, sim. Comercialmente. A gente consegue resolver, ou juridicamente, ou comercialmente. Em geral, sim. Então, gente, não é somente você gostar do imóvel, tá? Tem que saber tudo sobre a documentação dele, entender um pouco, que nem a gente está falando aqui, entender um pouco, né, sobre essa questão, porque não é só simplesmente você gostar do imóvel. Às vezes aquele imóvel que você gostou, ele não está com a documentação apta para você comprá-lo, tá? Então, preste bastante atenção quanto a isso, e porque é uma coisa muito importante, tá? Para lá na frente você não se prejudicar, tá bom? E vamos lá.
Doutora, quem compra um imóvel financiado precisa de contrato? Precisa. Ele vai precisar de diversos documentos, mas o contrato é o fundamental. O contrato Porque é é o a partir fundamental. dali que a gente vai ver, inclusive, quem vai participar. Se Bacana. uma pessoa só, se duas. Às vezes uma pessoa é casada e ele tem a ideia de que ele apenas no contrato Aproveitando, basta. casado é obrigado a comprar junto, então? Depende do regime da união. Tá vendo, ó? Muito Então, importante. às vezes a pessoa pensa, mas eu vou fazer isso e o cônjuge não vai ficar sabendo, né? Companheiro. Olha, e aí, tem gente não. comprando assim. Tem muito. Sério, doutora? Tá querendo dar o golpe. E o contrato vai O ser pessoal importante, dando golpe. não só para ele ser esclarecido, como para constar, porque no contrato tem o Estado Civil, Perfeito. o regime que é escolhido, e se for um regime que vai conversar com o direito do outro, o cônjuge vai ter que participar, né? A gente tá finalizando uma venda agora de um processo, está aguardando só a assinatura no banco. E este cliente chegou até nós com um distrato de um outro negócio em que não foi feito contrato. Ele foi fazendo todo o processo, gastou com engenharia, fez todo o processo. Quando chegou no dia de assinar a minuta do banco, por algum motivo o vendedor não quis seguir, distratou ali, não tinha um contrato antes prevendo... Então, mas aí nós temos uma coisa que é nova no direito civil, eu não vou aprofundar aqui, que é a responsabilidade pré-contratual. A gente consegue verificar o que foi gasto antes e o que foi passado para ele, quais foram as intenções, quem agiu de boa fé e má fé, se é que houve alguém que agiu de má fé. Isso aí dá pano para manga e pode ser verificado. Eu sei que chegou até mim ele buscando o imóvel novamente porque deu problema. E aí foi o que a gente acabou fazendo a venda, sempre com um contrato previamente. Foi muito importante trazer isso, porque antigamente o que a gente tinha no direito era escreveu, não leu, pó comeu, né? Olha, português bem claro. E agora não é bem assim. A gente evoluiu bastante e a intenção, a boa-fé, ela traz muitas questões de flexibilização da lei. Ela é um norteador, como eu disse, né? Nós temos norteadores, que são os princípios. Ela é muito importante. A gente até chama a boa-fé de meta-princípio, porque ele é o princípio mais importante atualmente do Código Civil. Bacana. Esse negócio de vou fazer uma gato coisa, aqui, vou fazer um gato aqui, por não. lebre, esquece. É péssimo. A doutora Não, tá não tendo. vamos por esse lado. Se vocês não lêem o contrato, a doutora lê, então... Muita coisa dá para ser resolvida. A intenção importa. Gobato, tem alguma pergunta para a doutora? Eu tenho algumas perguntas que até foram alguns pontos que eu relatei de clientes aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu... Nós estamos já no bloco 2 Bloco das 2. perguntas, tá, doutora? Porque Tá a gente bom. tá tudo reformulando mix. aqui. Tá bom. Vai surgindo dúvidas em cima Vai de surgindo perguntas, dúvidas, a a gente vai perguntando. Tá certo. Fiquem à vontade. Vou tomar uma aguinha na minha xícara maravilhosa. Tome uma água. Todo mundo tá de boa, ninguém tá nervoso. Não, Tá todo mundo é bem de boa, tranquilo. O nervoso. assunto do dia a dia, né, doutora? Companhias legais. Oh, maravilha. Ó, acho que aqui acredito até tenha sido uma pergunta de chat, mas vamos lá. Você já encontrou alguma situação em que uma questão documental ou jurídica mudou o rumo de uma negociação? Olha, Muitas vezes. Muitas vezes. Já porque, às vezes... vamos voltar para aquele ponto que eu tinha trazido, que é bem comum, sobre a questão da condição do pagamento à vista. perfeito. Às vezes a pessoa tem a condição de pagamento à vista, mas ela consegue um financiamento a uma taxa muito boa. E dependendo de como a pessoa investe o dinheiro, vale muito mais a pena para ela financiar do que pagar à usar o vista e recurso ali. descapitalizar. Exato. E as coisas são negociadas dessa forma, então é um preço. Só que pode acontecer durante a negociação, chegando já bem perto, né, da aprovação, de haver algum apontamento, que foi o que a gente trouxe aí no início, e aí esse apontamento fazer com que a pessoa não consiga mais o financiamento. Só que ela tem condição de comprar à vista. Sim. E aí, para a pessoa que tem condição de comprar à vista, ela às vezes não tá pensando que o vendedor ele vai receber de uma vez do banco. Então, às vezes, ela tenta barganhar bastante tendo dinheiro à vista. Tudo bem, a gente tem dentro daí uma segunda situação, em que, pelo banco, às vezes a pessoa demora 2 a 3 meses para receber. É um processo tranquilo, quando né? o vendedor, às vezes ele está vendendo o imóvel por algum motivo que ele precisa, e a pessoa que está... A pessoa que está comprando, ela consegue barganhar
bem além do Agindo nesse cenário. Aham, ela aproveitando. aproveita isso, ela fala, olha, eu sei que ele vai receber à vista, mas é daqui 2, 3 meses. Ele está precisando, vou jogar o valor lá embaixo. Então, isso muda bastante a negociação. Mesmo As tendo um condições, contrato. as condições ali de No pagamento. calor da emoção ali já muda. É. Entendi. Ô, doutora, e o vendedor do imóvel pode esconder algum problema do imóvel? Olha, a Acontece. galera tá escondendo coisa. Acontece, a gente chama isso de vício é uma- oculto. Não isso necessariamente. É uma coisa que eu não Sim. imaginava que poderia acontecer. Nossa, tem. Eu vou citar uma situação aqui que às vezes são rachaduras, problemas na estrutura, que ao invés que podem causar infiltração, isso tem que ser Trazer resolvido. problemas. Isso pode ser resolvido e a pessoa, ao invés de tratar aquilo, ela Vai dá um maquiar, tapa né? ali, ela dá um tapa ali, Ela vai ela maquiar. cuida só, e aí quando passa alguns meses, geralmente no calor, né? Ou quando faz muito calor, que expande, vai começar a apresentar aquelas rachaduras, ou quando entra um período de muita chuva, e aí a outra pessoa descobre. Aí a gente vai entrar na questão do vício oculto. Ah, legal. Isso hein? aí dá uma Bem- Tudo discussão. dá pra resolver. Tudo dá pra resolver. Não, tudo dá pra resolver. Tudo dá pra Tudo. resolver. Não tem nada Só que não dá pra Só resolver. que aí a pessoa que adquiriu o imóvel, que viu isso depois, Como ela o problema fica? É isso. Então, quando a gente está falando de algo que é estrutural, se ela já via antes, mesmo que ela seja escondida, né, que a gente chama de vício oculto, a partir do momento que a pessoa que comprou fica sabendo, ela vai ter aí 1 ano para reclamar. Só que, onde entra a questão? Que ela precisa de elementos que provem que esse dano estrutural já havia antes. E aí a Isso gente seria precisa como? do auxílio do pessoal da engenharia. De engenharia. Ah, né? sim. É muito importante isso, Bacana. viu, galera? Tem que estar Saber dessa... preparado para dessa isso. Até questão. tenho dúvidas recentes de clientes em cima desse cenário. Pode falar. Justamente foi essa dúvida, justamente. É um ponto bem importante a gente abordar isso aqui, porque isso pode acontecer independente de se é casa ou apartamento. E o corretor não tem culpa, Não, tá? É, eu vou e dizer o corretor uma- não Porque- tem culpa, viu, galera? Sabe, Nem a gente não imobiliária. conseguiu identificar que havia Seu um problema João é estrutural. bom, ele passou Sabe, uma massinha. Uma coisa que acontece também, Sim. na parte elétrica. Às vezes a parte elétrica tá Fiação super antiga. velha. Antiga. E a lâmpada vai queimar com frequência. Aí, antes da venda, ele troca as lâmpadas ali, porque sai muito mais barato do que cuidar de toda a Sim. parte elétrica. Ele vai trocar ali. E a pessoa que compra vê que a lâmpada tá durando sei lá, pouquíssimo tempo, 1 mês, 2 Já. meses e queima. E aí, se a pessoa perde esse tempo, ficou 2 anos aí trocando lâmpada, quando ela volta, gente. já não dá mais pra reclamar. Vai achando que é fácil, não viu? é simples. Como disse o Paulo, o seu Joãozinho, ele foi muito danado, bom na seu massa João. corrida. Mas- Ele passou. A Ele gente maquiou é muito corretor. bem ali. Então não tem muito o que o corretor fazer, né? Tem muita coisa para ser analisada. Quando vocês vierem com engenheiro, porque acredito que vai ser um dos Sim, episódios, vamos fazer engenheiro. perguntem sobre isso, porque tem muita coisa para ser visto no imóvel. Bacana. Antes Engenheiro de tá comprar. assistindo, coloca suas perguntas aí, que a gente vai ler e trazer aqui, viu? Exatamente. Se tiver algum engenheiro aí ouvindo esse podcast, assistindo, pode mandar, Pode mandar. as perguntas que a gente vai abordar aqui. Agora vamos entrar em falar de um outro lado também que é importante no mercado imobiliário, que é sobre locação de imóvel. Pode falar. A minha primeira pergunta, o proprietário pode pedir o imóvel alugado de volta a qualquer momento? Não pode. Ele tem que respeitar o contrato. O contrato tem um prazo, a pessoa mora ali, a partir do momento que a posse do proprietário do locador é cedida ao locatário, isso tem que ser respeitado porque é a casa dele, né? Ele não vai sair às pressas ali se ele está cumprindo a Exatamente. parte dele. Já Isso pensou daí, a dor de cabeça que poderia Isso daí ser? tem bastante gente que pergunta essa questão, Sim. porque fica com medo, Fica aí insegura. tem aquela pressão em cima da outra parte, entendeu? Que tá pressionando para poder sair. Então, essa questão de locação também é um assunto muito legal para a gente abordar aqui. Sim. E quem tem imóvel locado aí, quem mora de aluguel, é importante também acompanhar essas perguntas, essas próximas perguntas que a gente vai fazer, porque serve para você também, que é cliente, tá? Eu sou um corretor mais especializado na área de vendas em si. Tá. E dentro desse cenário de locação, eu tenho uma dúvida aqui particular agora. Tá. Eu normalmente vou com o cliente comprador no imóvel e ele está locado
tem um inquilino lá. A doutora comentou que o proprietário não pode pedir o imóvel e quebrar o contrato assim. Mas e se esse novo comprador adquirir esse imóvel, comprar? Este novo comprador é obrigado a respeitar esse contrato anterior ou ele pode fazer assim a posse do imóvel? Tá. A melhor forma de proteger a locação é fazer a verbação dela junto ao registro de matrícula, porque aí a pessoa que compra obrigatoriamente vai ter que respeitar. Do contrário, a gente precisa analisar o contrato e vai dar briga. Eita. É, Então não é tão simples Não. assim, né? Não é tão simples assim. não é tão simples. Cada caso é um caso que tem que ser avaliado. Até mesmo a questão que você comentou da visita, o locatário, nesse caso, ele permitiu que houvessem muitas visitas. Ele permitiu. Porque, assim, o locador, ele tem o direito de vistoriar o imóvel, mas não é a hora que ele quer e nem a quantidade de vezes que ele quer. Existem regras para isso. Existem um monte de regras. Um processo complexo. Para a gente chegar e resolver isso. O inquilino pode sair antes do fim do contrato? O inquilino pode sair no dia seguinte. Só que, na maior parte dos contratos que vão seguir, né, a lei do inquilinato, vai haver multa. E eu acho que ninguém vai querer arcar com isso. Uma coisa que se faz bastante é determinar um prazo para que haja multa e depois daquele prazo não haver multa. Às vezes isso não é acordado, né? E às vezes ele não vai acontecer e ele vai pagar uma multa proporcional. Às vezes eles combinam um tempo. Enfim, isso é algo negociável. E outra questão que a gente ouve bastante. Quem deve pagar os reparos do imóvel alugado? Se eles forem de uso, né? De desgaste de uso, o locatário. Se eles forem estruturais, é o locador. Aí depende do tipo de desgaste. Isso tem que ser avaliado. Entendi. Quem é responsável pelo IPTU? É sempre o proprietário. Sempre o proprietário nessa Isso. questão. Às vezes ele coloca no Porque contrato. às vezes tem aluguel e IPTU. Isso. Às vezes ele vai colocar no contrato que existe essa taxa e que a responsabilidade vai passar a ser do inquilino. Quando eles acordam isso, eles concordam entre si, sim, a responsabilidade passa a ser do inquilino, mas o responsável tributário para a prefeitura, que é quem cobra, ainda continua sendo o proprietário, né? Porque dificilmente eles vão lá concordar em fazer essa alteração. Até porque isso já gera muito mais problema do que ele ir lá pagar um boleto. Entendi. Ele cobrar o valor. São coisas que tem que se conversar na época da elaboração. E o que acontece quando o inquilino para de pagar o aluguel? Então... Que é um problema Tem diversas penalidades que podem ser colocadas no contrato. Não é só a multa pelo atraso, né? Ele pode haver também uma cláusula penal, né, que a gente chama, que é uma multa por qualquer tipo de inadimplemento. O não pagamento do valor da locação, ele é um tipo de inadimplemento, mas existem outros. Então, tem diversas formas de uma pessoa não cumprir o contrato. Além disso, é claro, o proprietário pode pedir a desocupação, né? Na verdade, quando tem casos que são possíveis sublocação, aí não é o proprietário, mas o locador. O correto é que eu diga o locador, ele pode pedir a desocupação do imóvel. Mas isso não é simples. Depende das formas que houveram as garantias. Sim. Então, galera, vamos pagar direitinho para não ter dor de cabeça, né? Deixa eu ver. Paulo, tem alguma pergunta para a doutora? Não, tá tudo muito bem claro, muito bem. Que bom. E você, Gobato, tem alguma pergunta para a doutora? Deixa eu pensar aqui, porque teve alguns pontos que eu citei lá, a gente vai estar com a doutora e tal, e o pessoal pontuou alguma coisa aqui de cliente. Tá. Que envolve o nicho da doutora. Eu tô tentando achar alguma coisa aqui. Tá. Doutora, assinar um contrato sem ler pode trazer quais problemas? Eu acho que já foi até meio esse daí já foi. Uma coisa que eu vou trazer dentro da minha experiência, que dá muito problema, e que foi um apontamento que eu trouxe no início, né? Foi um gancho que eu trouxe no início, que é a questão da diferença entre o registro, né? Que é a matrícula, e a escritura. Porque a gente, antigamente, tinha uma cultura
isso é nacional. Existe uma cultura de entender que a pessoa foi ao cartório e ela assinou um documento, ela é dona. Só que nós precisamos passar por 2 cartórios. E isso dá tanta confusão, dá confusão até hoje. A pessoa faz a escritura e ela entende que ela é dona. E aí ela não procede com o registro. Ou ela pensa, mas me falaram que no outro cartório eu vou ter que gastar muito mais dinheiro e eu já tenho esse documento. Então, não entender o que é a diferença entre a escritura e o registro na matrícula, isso aí é algo que dá muita dor de cabeça. E talvez seja uma matéria... Talvez eu vou explicar isso mais detalhadamente em outra oportunidade. Principalmente quando o antigo vendedor vem a falecer. Nossa, Eu tenho esses problemas aí de vez em quando. Essa questão aí de falecimento do proprietário, né? É uma questão também que acontece muito. E todo mundo achou que ele era dono. Passou a vida até e não aconteceu. E aí vão ter as taxas, as pessoas não estavam preparadas para isso. Isso geralmente acontece na época do processo de inventário, né? Não é simples. Eu tenho uma pergunta para fazer, que eu queria que você desse uma explicação, assim, rápida para a gente poder fazer o quê? A gente já vai também estamos caminhando para os finais. Mas eu quero trazer aqui um tema que é muito... assim, as pessoas não têm muito conhecimento, né? Mas tem muitas dúvidas. Eu quero só que ela explique um pouco por cima sobre o uso capião. Tá. A doutora, ela é bem engajada nisso, ela conhece muito e a gente vai trazer também, tá, galera, um quadro somente de uso capião. Só que, pra gente caminhar para o final, eu quero que ela explique no geral, assim, os pontos mais importantes sobre esse tema. Tá. A uso capião, ela é um remédio que vem para resolver diversas possibilidades, não só de quem invade um terreno ou uma casa e fica lá de uma forma mansa e pacífica, mas para resolver alguns casos que seriam impossíveis serem registrados e que foram pagos e adquiridos de maneira legítima. Então, a uso capião, ela vem resolver muitas coisas que não estão previstas no Código Civil serem resolvidas de outra forma, né? A gente precisa de um dia só para isso, porque existem diversas modalidades de uso capião. Mas, basicamente, assim, uma pessoa ela fica no imóvel durante bastantes anos, aí cada modalidade vai ter um período de tempo. Contrato de compra e venda. Ou, às vezes, nem isso, porque a gente está falando desde uma terra que foi invadida até um inventário que não pode, que por algum motivo não é possível ser registrado, ou o vendedor não é encontrado. Enfim, são inúmeras possibilidades. E aí o que precisa ser analisado, o mais importante é a demonstração da vontade de ser dono, que a gente vai demonstrar de 2 formas, que eu vou dizer quando a gente for falar só disso. O tempo de posse, verificar se o imóvel é urbano ou rural. São essas coisas que são as mais importantes. Muito importante. Muito legal. Então, a gente vai trazer um tema somente disso, porque tem várias dúvidas, né? E se a gente for entrar muito a fundo disso, a gente vai ficar até amanhã. Até amanhã. Só para vocês entenderem um pouco, no geral, o que significa o uso capião, tá? Mas a gente vai trazer esse tema. Em resumo, em uma frase só, é transferir a propriedade para o possuidor a partir do tempo da posse. Okay. É isso. Vamos a uns mitos. Tá. Qual é o maior mito do direito imobiliário, doutora? Eu acho que é a questão da escritura e do registro. Porque, às vezes, mesmo no meu atendimento, eu estou dizendo para a pessoa, olha, você não é dono. Aí ele fala, eu sou porque eu tenho escritura. Eu digo, não é, eu vou te explicar. E às vezes eu explico, eu digo, você entendeu? Ele diz, sim, mas na minha cabeça eu sou dono e ninguém vai me provar que eu não sou dono. Eu digo, eu falo, o cartório vai te provar que você não é dono. Ele fala, mas eu não quero saber, eu sou dono. Eu falo, nossa. Isso dá bastante trabalho. Um parente próximo já perdeu o imóvel. Principalmente para as pessoas que são... tem algumas pessoas que vão se atualizando, mas nós temos, às vezes, até pessoas, assim, muito mais antigas, né? E que
às vezes estão acostumadas a ter a palavra acima de tudo, não escutam o profissional. É sempre assim, né? Mas não, eu acho que é basicamente isso. Mas aí depois de muito explicar, a pessoa compreende e fica tudo certo. E, Paulo, qual o maior mito que você escuta dos compradores? Maior mito? Isso. Vamos, calma aí, só um minutinho. Eu tenho isso daqui. Eu acho que você deve ter alguma coisa falando sobre o financiamento, porque foi o que você estava me dizendo lá Qual fora. o maior Será mito que não dos foi? seus, assim, da sua vivência, né? Qual o maior É. mito nos seus atendimentos que você escuta, assim, das pessoas que estão comprando, Bom, é sempre do comprador ou do vendedor, você tá? do comprador? Do parte do comprador. Ele sempre vai falar: já vi que o meu gerente e tá certo o meu financiamento, meu crédito Já lá. tem um pré-aprovado, Já né? tem um pré-aprovado, só que quando evolui, quando a gente passa adiante disso, é apenas uma simulação. Então, é A um gente mito. escuta muito isso, viu, galera? Eu vou comprar, eu já tenho uma pré-aprovação. Então, a pessoa já acha que ali já tem o crédito Que é aprovado. certeza. Né? Que é uma Isso. certeza. Mas é só uma pré-aprovação, Com gente, você- do banco. Com você também acontece isso bastante? Acontece muito. A pessoa, não, tô buscando de 400 mil, porque por algum motivo ela fez uma simulação e a parcela dela coube no bolso. Mas ela não Porém- entendeu ainda que ela precisa de uma renda para aquela aprovação, precisa de alguns outros fatores. Viu um vídeo e acha que É. por ser idêntico, Ou talvez, às deve ser vezes nada. mesmo na simulação vai sair um valor de parcela e depois de avaliado completamente, Capacidade, ou às vezes ela demora um pouco, que foi aquilo que a gente falou, dá demora e o score dela pode mudar devido a alguma coisa Por e o causa valor do ser cartão. outro e enfim. Exatamente. E ela fala que é certeza e não é E a certeza. capacidade é outra. E, doutora, Acontece. depois de tudo que a gente conversou, se você pudesse deixar uma única orientação para quem está nos assistindo, Olha, qual seria? A primeira e mais importante é que procure, quando a pessoa vai procurar um imóvel, lógico que ela não vem até o advogado. A forma correta de procurar um imóvel é procurar através de uma imobiliária. Exatamente. Faz muita diferença que seja uma imobiliária idônea e que tratam as pessoas com humanidade, que se importem com os problemas delas, porque surgem, que seja humana, que seja responsável, que seja correta, assim como a INF, E que que eu tem tenho um a honra jurídico de forte. trabalhar. E que tem um jurídico forte, que tem um jurídico forte, que nem a nossa, Que sabe o que viu? tá doutora. fazendo? Sim, obrigada. Sim, sim, Tem sim. um jurídico forte, vocês já Sim. estão vendo, né? Tem um jurídico forte Conhecimento pra aqui resolver. Graças a Deus. não falta, graças a Deus. Obrigada, graças- Então a gente tem um respaldo muito grande aí na parte jurídica com a É. doutora Ellen, viu? Então vocês, clientes aí que estão procurando imóvel, procurem uma imobiliária de preferência a INF, claro. Sim. Mas que tenha um respaldo jurídico, né, gente? Olha, Porque- eu trabalhei já em diversas imobiliárias, né? E eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês, são muito corretos. Muito Eu tô obrigada. falando doutora. Obrigado, mesmo, doutora. são muito corretos, são idôneos, se importam, são humanos. Isso é Exatamente, fundamental. isso é importante e é a nossa essência, né? Sim. Paulo, muito correto. se você pudesse deixar um recado para as pessoas que estão comprando seu primeiro imóvel, qual seria? Um recado, desculpa. Deixe um recado para quem está comprando seu primeiro imóvel. Olha, Qual, assim, na verdade, uma orientação, né? Qual seria uma orientação para quem está buscando o primeiro imóvel? pensando assim, a gente entra com financiamento, às vezes é um sonho. Não vamos entregar sua mão, o seu sonho em qualquer mão. O que eu quero dizer com isso? Um time desse, que vai te dar um respaldo, um contrato que às vezes você mal lê, foi falado aqui. Então, procure uma empresa séria. Quando chegar nessas alturas do contrato, não é mais para ter dúvida do seu jurídico, da sua imobiliária. Já veja antes. Hoje tem internet aí, vocês estão vendo sigam a gente nas redes sociais, sigam a Exatamente, doutora. gente. Acompanham Ative os sininhos. o corretor que vai ative os sininhos. Então, seria isso. Pesquisem bastante. Vai Basicamente fazer é uma isso. visita, né? Vá na fazer imobiliária, Vai Isso. direto na conversa. NF. Vai direto na direto Não na NF. perca seu tempo. Não É. percam seu tempo. Vai E você, direto na Gomar? NF. Qual orientação você Eu daria já pro pessoal que tá Tenho uma frase antiga pra Olha, ele viu que essa. ela pronta, Aê, hein? Então vamos escutar a frase dele. Apesar de eu ser corretor e vender imóvel, eu costumo dizer para os clientes,
o mais importante, já que mais de 80% das vendas são de financiamento, o crédito é mais importante que o imóvel. Olha só, É no hein? crédito que você identifica a sua parcela, a sua entrada, antes mesmo de ir no imóvel. A capacidade anda de mãos dadas com a vontade. Sim. Exatamente. Sim. Então, gente, perfeito. Agora você, 3. Renata. Opa, vamos lá. Qual o recado que eu deixaria? Qual recado Primeiro você de deixaria? tudo, você organizar as suas finanças. Olha, muito né? importante, hein? Organize suas finanças Não e... deixe de sonhar também. Assim, o sonho faz parte, mas a realização como fala? A realização, ela é transformadora, entendeu? Dá um gás na gente, a gente conseguir realizar um sonho, dá felicidade, traz tudo de bom, né? Então, organize suas finanças, procure uma imobiliária que vai te trazer esse respaldo jurídico e vai te atender com excelência. Bacana. Corretores de padrão altíssimo, Qualificados. não falo de padrão financeiro, tá, galera? Eu tô falando de padrão Atendimento, de qualidade de atendimento, serviço, né? Humano, qualidade, humanos, entendeu? responsáveis. Então, eu já tô falando logo pra você procurar a NF. Então, na NF tem todos esses. Os corretores são corretos, eles são humanos, eles são bem treinados. Exatamente. Temos Então, suporte. é isso, gente. Aqui são 3 profissionais, 3 pensamentos diferentes, 3 profissões, 2 profissões diferentes, né? Porque são 2 corretores Com o mesmo objetivo. e a doutora, mas com o mesmo objetivo, Bacana. mesma visão ali e trazendo o melhor do mercado imobiliário, as dúvidas mais frequentes que nós temos no nosso atendimento, no nosso dia a dia e estamos trazendo tudo aqui para vocês. Então, a gente está caminhando pro final, galera. Manda sua dúvida pro próximo podcast. Exatamente. Manda sua Eu vou pergunta. deixar um compromisso aqui, uma cerejinha no Exatamente. bolo. Pra doutora, ela vai participar de outro. Eu creio que seja até uma dúvida que a galera tem. Doutora, se eu tiver uma continha de água, continha de luz do meu imóvel, eu vou retornando ao uso capião lá. Se eu tiver como comprovar, morei nos anos 2000 e esses comprovantes me dá o direito? E aí fica essa resposta pro próximo. Eles são Ah, muito esse- fortes pra te dar esse Eu direito. acho que é muito comum essa fortes. pergunta. Mas me diz uma coisa. É desde 2010 ou só foi em 2010? Não, mas assim... Você tá desde 2010, você tem essa conta de água? No seu Eu? nome? Eu não, Tá eu não, pago? olha. Eu acho que essa conta é dele. Essa conta é dele. Ele tá querendo o imóvel de alguém. Sabe aquele negócio, o meu amigo? Aquela, o meu vizinho do primo. Enfim, o ano é meio que só pra Sim, ter uma porque direção, a gente, né? se estivesse... Pode ser 2000, 2005. Vamos falar uma situação hipotética. Perfeito. Hipotética, em que a pessoa está desde 2010, ela teria 16 anos. Ela entra na modalidade mais tranquila da Usucapião Extraordinária. Então, ó, tá dando uma palhinha. Então... Então, eu vou avisar meu amigo, tá? 50%, ó, Aquele amigo. quase 50% do caminho tá andado. Se a Ó. pessoa estiver realmente morando lá, Então tá, então tá se o pessoal quiser consumindo, saber, no tá próximo, vamos ter essa resposta. Vamos trazer novamente. Vamos lá. A não doutora percam. aqui. Então, hoje nós falamos de compra, de venda, falamos de locação, de financiamento, de uso capião, um pouquinho, né? De uso capião, só pra dar aquele uma gostinho, palhinha. sabor, né? Sabor uso capião pra gente poder trazer isso num outro bate-papo com a doutora. E vamos trazer bastante, tá? Porque é um assunto bem, assim, bem legal de se abordar. E se tem alguma coisa, assim, que vocês querem saber, que nem o Gobato falou, que nem o Paulo falou, manda pra gente, tá bom? Manda aqui, ou então no Instagram também, pode mandar pra gente lá no direct, dúvidas que vocês querem saber, que a gente vai trazer, que nós vamos trazer como tema, vamos abordar aqui. E o que a gente quer fazer é que vocês vejam como que é a compra de um imóvel, tá? Por trás dos bastidores, tá? Da compra do imóvel, é isso aqui que rola, são essas dúvidas, essas perguntas, são esses setores, né, que existem. Então, é muito importante a gente estar trazendo tudo isso de primeira mão, hein, galera, para vocês entenderem como que é a compra de um imóvel, tá bom? Sim. E muito obrigada, doutora. Nada, Obrigado, foi um doutora. prazer, Doutora, obrigada. por todo o suporte. Eu que agradeço. Muito por obrigado, estar aqui, uma honra. Paulo. Muito seu obrigado, tempo, obrigado por ter Gobato. esclarecido muitas dúvidas nossas. Que bom. E vamos nos ver mais vezes, claro. E estamos encerrando mais um episódio do Na Chave Certa, da nossa segunda temporada, o segundo episódio. E eu espero que vocês tenham gostado muito, tá, gente? Ativem os sininhos, curtam a gente nas redes sociais. Estamos aqui também com a nossa equipe de marketing, o Oni. Fez
isso acontecer. O pessoal tá aqui nos bastidores orientando a gente, correram Dando suporte. tudo, dando suporte. É o E tem processo falha completo. aqui, tem falha ali, e ajusta aqui, ajusta ali, mas eles são o número 1, viu? Então, Ó, ó, mandaram o fazer, W, ó. o W. Tô Ó, falando o pra W. gente fazer o W. Então, gente, muito obrigado, pessoal da equipe de marketing. Nossa equipe de marketing, tá? Desculpa, gente. Muito obrigada. Você que tá ouvindo também. E vamos encerrar aqui o nosso episódio e agradecemos vocês e todos os ouvintes. Obrigada, gente. Obrigado, Até o pessoal. próximo Até episódio. mais. Tchau. Tchau.